Novamente irei falar sobre convergência e divergência e raios paralelos. Neste desenho, representa uma esfera, um corpo luminoso, como se fosse o Sol. Então, de seu ponto central ou de seu círculo máximo, o círculo máximo pode estar nesta posição, ou diagonal. Então, quando vem perpendicular, será um ângulo de 0 grau. Assim, os raios, que vierem deste ponto serão paralelos. E também, do círculo máximo, que faz 180 graus também com essa esfera, este ângulo de 180 graus também posso dizer que é 0 grau, porque não vai convergir nem divergir, não vai formar ângulo. Assim, o que ocorre? Do Sol será emitido raios que convergem e divergem. Por quê? Porque Sol é esférico. Então, de seu círculo máximo, emitirá raios que irão convergir e divergir. Por que convergir? Porque no ponto oposto, neste ponto oposto, lá, 180 graus lá, ele vai convergir e neste ponto aqui irá divergir. Então, para corpo luminoso, não tem como raios do Sol serem paralelos. Porque raio paralelo, novamente, tem 0 grau. E 0 grau não converge nem diverge. Assim, a ciência afirmar que os raios são considerados paralelos ou paralelos, em alguns momentos eles afirmam serem paralelos, em outros serem considerados paralelos, por causa da distância do Sol à Terra, a distância atribuída a esta distância. Então, de fato, os raios teriam que ser paralelos, mas neste caso não iriam convergir nem divergir e também não formariam penumbra, porque raio paralelo não pode produzir penumbra, porque não converge nem diverge. Simples assim. Então, a ciência erra ao afirmar coisas antagônicas, como um Sol vindo de uma fonte esférica ser considerado paralelo seus raios, porque uma fonte esférica, seus raios obrigatoriamente têm que convergir e divergir. Isto é uma coisa lógica, óbvia, que eu nem precisaria estar explicando isso, Mas as pessoas não entendem. Assim, o que ocorre? Eu vou mostrar aqui uma fonte pontual, Aí. Uma fonte pontual que converge e diverge para todos os lados. Então, Sol é fonte extensa, logo da sua superfície não pode ocorrer isto. Não pode ocorrer isto. E sim, os raios serem perpendiculares à sua superfície.
os raios saírem perpendiculares à sua superfície. Então, este raio aqui está a 180 graus com este raio aqui. Mas, no entanto, não sai do mesmo ponto. Então, deixa eu ver se eu tenho mais algum desenho aqui. Fontes, né? Pontual e extensa. A fonte pontual não vai produzir penumbra e a fonte extensa produz sombra e penumbra. Exatamente por quê? Porque ela tem origem numa fonte maior e também de maior distância entre o objeto iluminado e a sua fonte luminosa. Aqui pressupõe uma fonte muito próxima ao objeto. Consequências disso. Espera aí um instantinho. Você sabia que agora há Ai. 1, 2, 3 milhas. Devemos ter, como com as bolinhas, 2 linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons. Assim, a física moderna estuda Das bolinhas. o modelo de interferência e não sabe a sua origem. Ou seja, a luz sendo estudada, provindo ou não de uma fonte luminosa, como o Sol, ou de uma fonte artificial, né? Como uma luz, uma luminária. Assim, o que ocorre? No experimento de dupla fenda, eu terei, se a luz vem de forma divergente e não perpendicular, se vir perpendicular, eu vou ter o comportamento de partícula, ou seja, eu terei esta fonte aqui iluminada somente, não terei o modelo de interferência. Mas, se a fonte luminosa, artificial ou não, se não vem perpendicular, eu vou ter o padrão de interferência. Então, isso não foi entendido. E uma coisa tão simples, que é a divergência e a convergência da luz, que para a ciência, o Sol tem uma convergência de 0,53 graus, isto calculado pelas distâncias e pelas tangências externas, né, do Sol, da Terra e da Lua no eclipse lunar. Então, esta convergência seria em virtude da distância, seria em virtude da distância e dos raios.
de cada corpo envolvido. E não, a convergência e a divergência se dá pelo formato. Sendo terra esférica, ou essa bolinha aqui representando o Sol, ou essa esfera representando o Sol, do seu formato, que de um ponto central pressupõe o quê? Que uma esfera vão aglomerando bolinhas, vão aglomerando átomos, vão aglomerando do seu centro e, obrigatoriamente, tem que convergir e divergir de um ponto central. Por causa do formato. Para Sol emitir raios paralelos, eu teria que admitir um Sol em forma de canhão de laser, né? Que é o que mais se aproxima de uma iluminação paralela. E Sol esférico, eu acho que ninguém tem dúvida disso. Então, novamente, o porquê que Sol converge e diverge seus raios por causa do formato. Assim, podem me contestar à vontade, podem me chamar de qualquer coisa, adjetivos, que eu não me importo, pois o que eu falo é real, é matematicamente demonstrado e podem me contestar à vontade.